E aí, família? Tranquilo? Esse vídeo é uma parte 3 de uma série bem antiga aqui do canal. Se você não assistiu, vou colocar a playlist no card acima. E se vocês querem a continuação dela, deixem um like. E se bater a meta de 2.5 mil likes, eu trago a próxima parte. Mas chega de mimimi e só bora pro recap. A história continua na Academia Havrion, mais especificamente no centro de treinamento, onde tinha a arena de luta Moe e a arena de batalha de larga escala. E Romântica comenta que aquele lugar era incrível, mas infelizmente somente os alunos da classe Alpha poderiam usar aquelas instalações. E então, eles chegam no último andar do centro de treinamento, que era o local em que eles iam treinar. Porém, eles ficam surpresos, já que o local estava um lixo, e Pran começa a reclamar que era muito cheio de poeira. E de repente, ele vê algo e dá um grito, assustando Prota e Romântica. E ele começa a dizer que algo tinha encostado nele. E o Prota fala que, como o lugar era meio antigo, era provável que tinha alguns ratos. E ouvindo aquilo, Romântica começa a ficar em choque, enquanto dizia que tinha que sair dali. E o Prota empurra, dizendo que depois de um tempo, eles iam se acostumar com os ratos. E o Prota acha algo na parede, e de repente umas pedras de mana se iluminam, mostrando toda a sujeira da sala. E o Prota comenta que não era tão ruim assim, e acrescenta que depois de uns toques finais iria aparecer novo. No entanto, enquanto ele falava isso, a luz se apaga, e vários olhos vermelhos olham para eles da escuridão, deixando todos em choque. E eles começam a ir em direção a eles, e Romântica fica desesperada, e um pouco depois, eles percebem que os ratos eram inofensíveis. E o Prota pede para a Romântica desgrudar dele. Porém, ela se recusa. E em seus pensamentos, o Prota diz que aquilo ia dar trabalho. E o Prota diz que não tinha o que fazer então. E Romântica pergunta se eles iriam sair dali. Porém, o Prota fala que iria dar conta dos ratos. E a Romântica fica nervosa com o Prota, dizendo que os ratos iriam devorá-la. E então, o Prota fala com um tom um pouco mais sério que iria usar aquela sala. E Romântica percebe que não ia mudar a ideia dele. E enquanto os dois conversavam, Pran acabou desmaiando devido ao choque de ver tantos ratos. E pouco depois disso, Pran acaba acordando e se pergunta onde estava. E ele se levanta e pede desculpa ao Prota e Romântica por não ter ajudado. E o Prota responde que estava tranquilo, já que eles já tinham terminado. E Pran fica exaltado, dizendo que eles tinham de tê-lo acordá-lo para ajudá-los. E o Prota responde que estava tranquilo. E então, ele pergunta se eles podiam ir agora. E Romântica fala que estava na hora de tomar um banho depois de tudo aquilo. Contudo, o Prota estava falando que estava na hora de ir treinar. Bom, vamos voltar um pouco no tempo, na conversa com a professora. E ela estava questionando Pran e Romântica se eles desejavam entrar no grupo do Prota. E Romântica, em seus pensamentos, estava em conflito, pois ela não acreditava na fala do Prota. E tinham várias pessoas na academia que eram muito mais fortes que ela. E ainda por cima, ela era apenas uma maga de segundo círculo. Porém, isso seria impossível, mas ela não estava sozinha. E ela comenta que eles eram muito irritantes. Entretanto, ela iria entrar para a equipe. Agora voltando ao presente, ela estava reclamando que nem fazia muito tempo que ela entrou na equipe, mas já estava pensando em sair. Porém, quem é bom em dar desculpas não é bom em mais nada, ela fala que eles deveriam ir treinar logo. E então eles vão para um cômodo que estava livre, e enquanto procurava por algo, o Prota fala que aquele seria o local em que eles iriam treinar, bem como o escritório deles. E o Prota acaba encontrando o que ele queria, que era uma bola que eles usariam para treinar. E aquela bola iria servir para aumentar a velocidade de conjuração. E Romântica se gaba, dizendo que a velocidade de conjuração dela já era bem veloz. E o Prota concorda com a fala dela, e acrescenta que a velocidade dela realmente não era ruim. No entanto, os alunos da classe Alpha eram 100 vezes mais rápidos do que ela. E se ela lutasse contra eles, com certeza ela iria ter uma desvantagem, e passar no exame seria complicado. E Romântica pergunta se ele tinha uma solução para melhorar as habilidades deles nesse curto espaço de tempo até o exame. E o Prota confirma que sim. É por isso que eles iriam usar aquela bola. E ele declara que, a partir daquele momento, ela iria usar aquela bola para treinar, como também a aprender a conjurar sem necessidade de palavras.
E Romântica retruca a fala do Prota, dizendo que é impossível fazer uma conjuração sem palavras. E o Prota, com um sorriso no rosto, fala que era totalmente possível, ela só não sabia como fazê-lo. E normalmente, o feitiço mágico é ativado após a conjuração, mas, sem usar as palavras, o feitiço é conjurado imediatamente. E Romântica comenta que aquilo era plausível, somente na teoria. E o Prota fala que era realmente possível, e ele até conheceu alguém que podia fazer isso. E na verdade, essa pessoa que o Prota falou foi ninguém menos que a própria Romântica. Mas, é claro, a Romântica da vida anterior. E o Prota fala que se ela tivesse realmente satisfeita em apenas ficar no segundo círculo, ela só deveria desistir e ficar comendo aquele pão duro da cantina. E ela respira fundo e pergunta qual seria o primeiro passo. E então o Prota começa a desenhar um círculo e Romântica pergunta o que ele estava fazendo. E ele responde que ela tinha de pegar aquela bola e mover até o outro círculo. Porém, ela não poderia arremessá-lo. E a única coisa que ela poderia fazer para mover a bola seria usar magia. E ela deveria usar o ar para girar a bola até o outro círculo. E em seus pensamentos, o Prota sabe que é mais fácil falar do que fazer. Pois era como se ela tivesse que visualizar como um humano estivesse utilizando as asas de um pássaro. E compreender isso era muito difícil. No entanto, a Romântica iria conseguir. E caso ela tivesse sucesso, ela seria capaz de conjurar qualquer magia de nível 1 sem nem usar encantamentos. E o Prota brinca com ela, dizendo que a bola não ia se mover se ela ficasse só encarando. E ele aconselha que ela deveria usar a mesma magia que ela usou quando estava limpando. E Romântica lembra que usou uma magia chamada Vendaval, pois o caixote estava pesado. E o Prota acrescenta que ela deveria seguir a mesma linha de pensamento e lembrar da sensação de quando ela desejou mover o caixote. E Romântica apenas se lembra de ele ter ficado nervoso por ela ter estourado o caixote na parede. E ela fala que tentaria lembrar da sensação. E assim, ela olha para a bola e começa a pensar em como iria movê-la. Então, ela começa a repetir em sua cabeça a frase, mover com o vento. E de repente algo surpreendente acontece. E ela moveu a bola em 10 milímetros. E ela mostra empolgada ao Prota que conseguiu movê-la. E ele a parabeniza e diz que ela deveria continuar tentando. E assim, ele se vira e chama a Pran. E Pran pergunta se estava na vez dele agora. E questiona se tinha como melhorar suas habilidades de espada. E o Prota responde que ele não tinha nada que poderia ensiná-lo. E Pran fica confuso e pergunta o motivo. E o Prota começa a explicar que as habilidades de espadachim de Pran eram perfeitas. E ele já era habilidoso o suficiente para passar nos testes. E nenhum espadachim na classe alfa poderia contra ele. Porém, isso seria o caso se ele estivesse usando sua rapieira e não uma espada longa. E o Prota lembra que, apenas com a sua rapieira, ele atacou as linhas de frentes. E com as suas habilidades, ele se destacou entre os sobreviventes. E então o Prota pergunta ao Pran se ele poderia dizer uma coisa a ele. E ele queria saber o motivo de ele não estar usando sua rapieira. E Pran fica em choque, enquanto o Prota olhava fixamente em seus olhos. E Pran começa a se encolher enquanto questionava se ele precisava dar um motivo. E o Prota acrescenta que era algo que envolveria a fraqueza da equipe. Por isso, ele precisava saber. E assim, Pran diz que ia contar para o Prota. Mas, ele teria de levá-la a um lugar primeiro. E enquanto ele ia para o local que Pran havia falado, ele pergunta se estava tudo bem deixar Romântica para trás. E o Prota responde que ela mesma falou que poderiam deixar ela lá. E de repente, Pran fala ao Prota que nunca chegou a conhecer seu pai, já que sua mãe era uma plebeia e seu pai era um nobre. E ele era uma criança bastarda. E o que ele ia mostrar ao Prota seria o item que seu pai deixou para ele. E um pouco depois, já em uma sala, Pran se desculpa pela demora e o Prota olha para trás e percebe que era a mesma rapieira que Pran usou em sua vida passada. Então, ele pede se poderia pegá-la um pouco. No entanto, quando o Prota a segura, ele percebe que ela era muito leve e com aquele peso não seria capaz de causar dano algum. E ele nota que também havia uma inscrição na empunhadura. E Pran começa a explicar que havia ganhado aquela rapieira quando tinha apenas 6 anos. E na verdade ele achava que seu pai tinha deixado aquela rapieira para ele. E a partir daí que ele começou a praticar suas habilidades de espada. E caso acontecesse de ele conseguir encontrar com seu pai algum dia, ele queria ser alguém que o orgulharia, ou impressionando segurando a rapieira que ele havia dado a ele.
Entretanto, sua mãe sempre o olhava com olhos de preocupação. E então teve um dia em que ela pediu que ele jamais procurasse seu pai, pois ele vivia em um mundo diferente deles. E ele a pediu para que ele não ficasse triste, porque ela sempre estaria ali e ainda o amava muito. E Pran continua dizendo que mesmo em seu leito de morte, ela nunca disse o nome de seu pai. E o prota lembra que filhos ilegítimos normalmente são vistos como uma desgraça para a família nobre. E caso ele tivesse encontrado com seu pai, sendo um filho ilegítimo, algo de bom não ia acontecer. E também havia a possibilidade de que Pran tivesse conseguido entrar na academia por causa de algum movimento de seu pai. E já sua mãe, mesmo após a sua morte, sempre esteve cuidando e protegendo ele. E Pran continua dizendo que mesmo após os avisos de sua mãe, ele queria saber quem era seu pai. E ele tinha entrado na academia, pois queria ver seu pai, já que na academia tem vários nobres de vários locais, e talvez ele encontrasse alguma informação dele lá. E por isso, ele decidiu checar a única pista que ele tinha deixado dele, que era a rapieira. Porém, mesmo depois de inspecioná-la várias vezes, ele descobriu que ela não passava de uma simples espada de ferro barato. E assim Pran começa a se enfurecer, enquanto dizia que a única coisa que seu pai havia deixado para ele e sua mãe era uma simples espada, e aquilo não era nada além de lixo. E ele sempre tinha considerado aquela espada como algo especial e valioso. E então, Pran joga a rapieira para longe, e ele aperta seu peito e fala que tinha aguentado muitas coisas, acreditando e confiando na espada que seu pai o deixou, para no final, ela ser um simples lixo. E mais tarde, o prota estava refletindo em seus pensamentos que não sabia que Pran estava naquela situação. E ele se pergunta se tinha alguma forma de ajudá-lo. E ele tinha certeza que Pran utilizou aquela rapieira em sua vida passada. E ele se perguntou o que fez o Pran da vida anterior utilizar aquela rapieira novamente. E seguindo essa linha de pensamento, o prota lembra que a rapieira que Pran utilizava tinha um brilho prateado. E na rapieira que ele tinha visto hoje, não tinha nada disso. No outro dia, o prota chegou ofegante e perguntou ao Pran se ele poderia ver a rapieira mais uma vez. E Pran responde que não queria mais falar sobre aquele assunto. E o prota acrescenta que sabia que era delicado para ele, porém ele só queria vê-la por um momento. Então, Pran fala que não seria possível, pois ele a tinha vendido. E um pouco tempo depois, no distrito mercante da Academia Havrion, o prota percebe que fazia muito tempo que não tinha ido até ali. E lembra que em sua vida passada ele vivia indo ali para comprar itens e outras coisas. E de repente eles chegam num beco, e o prota nota que aquela era a primeira vez ele indo naquele lugar. E ele chega em uma loja chamada Antiquário de Ujuken, e tinha uma placa na porta dizendo que após vender os itens e quisesse devolução, eles não iriam devolver. E o prota pensa que o povo da loja realmente estava precisando de dinheiro. E Pran interrompe seus pensamentos, dizendo que o que ele ia falar é meio repentino, porém, ele declara que nunca mais iria empunhar aquela rapieira. E assim eles entram na loja e se deparam com outra porta. No entanto, essa era bem rígida e mais segura. E assim, o prota bate na porta e um homem abre. Na verdade, era um bárbaro, que parecia ser segurança do local. E de repente um homem começa a dizer que eles não pareciam ser ladrões. E aparentemente era o gerente da loja. E ele se apresenta como Yu Juken. E pede desculpas pelo inconveniente da segurança, pois eles estavam enfrentando um ataque de bandidos ultimamente. E ele comenta que Pran tinha ido até ele antes. E ele questiona o motivo da visita deles. E pergunta se era sobre venda de algum item. E o prota responde que queria ver o item que seu amigo tinha vendido antes. E o Juken diz que não trabalhava com devoluções, e tinha deixado isso bem claro na entrada. E o prota responde que não ia pedir ela de volta, e sim comprá-la. E assim, o Juken traz a rapieira, e comenta que aquela espada era bem enferrujada. E também, ela era mais leve e mais comprida do que as rapieiras normais. E aquela rapieira não tinha sido feita para combate, e sim, se tratava de uma espada ornamentada. E elas eram feitas para ser presente de nobres para suas esposas. E ele perguntou ao prota se ele realmente iria comprar aquela espada, e o prota confirma. E o Juken declara que o valor dela era de 40 pratas. E no mesmo momento o Pran começa a falar que ele nunca havia dito que era uma espada ornamentada.
E também o valor que ele havia dito que ela valia era de 90 moedas de bronze. E o Juken fala que ele falou o valor específico da lâmina, como ele havia pedido, não da espada inteira. E Pran continua dizendo que aquilo era um golpe. No entanto, o Proto interrompe. Aí o Juken acrescenta que caso ele soubesse como desembainhar a espada, ele a venderia por 80 moedas de prata. E novamente pergunta se eles iriam comprá-la. E assim o Prota joga moedas em sua mesa e diz que iria comprá-la. E o Juken comenta que ele deveria ter pedido mais caso soubesse que o Prota ia pagar sem pestanejar. E o Prota diz que caso ele aumentasse o preço, sua reputação de comerciante iria por água abaixo. E então, o Prota entrega a rapieira a Pran. E Pran diz que iria aceitá-la, porém não ia empunhá-la. E o Prota apenas pergunta se ele sentiu uma fissura na empunhadura. E Pran consegue achar essa fissura e a aperta. E assim Pran consegue desembainhar a espada, e ele a levanta, mostrando seu lindo brilho prateado. E ele comenta que ela era bem leve, e o Prota fala que era óbvio, já que a rapieira era uma Blanc Sun. E o Juken se exalta perguntando se aquela rapieira era mesmo a Blanc Sun. E para entender o que raios é isso, eu vou explicar. Blanc Sun é um material mais forte que aço. E quaisquer armas ou equipamentos feitos desse material são conhecidos por nunca desgastarem ou se quebrarem. E todos os espadachins almejam qualquer coisa feita desse material. E além disso, o peso é tão leve que é quase imperceptível. E por isso, ela parecia ser uma espada normal. E então o Prota chama para eles irem embora. No entanto, eles são barrados. E o Prota pergunta se eles iriam jogar sujo. Aí o Juken pede para eles entregarem a rapieira. E o Bárbaro aponta a espada em direção ao Prota. E o Prota começa a dizer que eles eram mais mesquinhos do que ele imaginava. Aí o Juken fala que sabe o valor daquela espada mais do que os dois. E o Prota fala que a espada que ele havia comprado era a ornamental. E ele tinha pagado o preço por ela. E a partir de aquilo, a negociação já havia acabado. Aí o Juken continua dizendo que se ele soubesse que aquela espada era um Blanc Sun, ele jamais a venderia para eles. E o Prota complementa que caso ele tivesse dito ao Pran que aquela espada era uma arma ornamentada, ele jamais seria vendido para ele. Aí o Juken fica nervoso, e o Prota diz que apenas estava pagando na mesma moeda. E assim, ele pede para eles abrirem a porta, e o Bárbaro olha para o Juken, e ele acena para matá-los. E o Bárbaro começa a dizer que eles deveriam ficar ali. E ouvindo o jeito estranho do Bárbaro falar, ele lembra de um colega da sua vida passada. E enquanto relembra isso, o Bárbaro ataca. Porém, o Prota desvia. E o Bárbaro fica surpreso e pergunta como ele tinha desviado. E o Juken grita para ele parar de enrolação e matá-los logo. Contudo, antes que ele pudesse fazer algo, Pran os interrompe. E diz que caso ele fizesse mais algum movimento, ele o não deixaria impune. E tanto o Juken quanto o Bárbaro olham para o Pran com um olhar de desentendido. E o Prota pergunta a ele se ele realmente tinha certeza daquilo. E Pran confirma. E o Prota brinca com ele, questionando se ele não havia dito que nunca mais iria empunhar a rapieira. E ouvindo isso, ele fica desengonçado. E o Prota fala que contava com a proteção dele. E então, o Bárbaro começa a ir em direção a eles. E de repente ele começa a rir. E Pran pede ao Prota para ele se afastar um pouco. E no mesmo momento, o Bárbaro ataca. Contudo, Pran desvia e se posiciona novamente. E enquanto isso, o Prota observava e refletia que seus movimentos estavam diferentes de quando ele usava a espada gigante. E talvez ele nem precisasse se preocupar com ele. Mas, bárbaros têm uma grande força bruta, e eles são inimigos naturais de guerreiros que usam espadas. E já que Pran possui pouca experiência de combate, talvez o Prota tinha que intervir em algum momento. No entanto, seu pensamento foi em vão, já que Pran havia dito que não deixaria impune caso ele fizesse um movimento. E o Prota comenta que Pran não iria precisar de sua ajuda, já que aquele olhar o fez lembrar de Pran da sua vida anterior. E o Bárbaro começa a rir, e diz que Pran era um guerreiro forte. E o Prota dá uma risada, dizendo que não iria se acostumar com o jeito estranho das falas dos bárbaros. E de repente o Bárbaro avança em direção ao Pran, e ele se posiciona e ataca várias vezes o Bárbaro, causando vários ferimentos. E o Bárbaro percebe que ele era realmente veloz, e Pran se afasta do Bárbaro e se posiciona novamente. E o Bárbaro nota que o estilo de esgrima do Pran realmente combina com sua estatura baixa.
E então, eles trocam olhares, e o Bárbaro faz o primeiro movimento e o ataca. Porém, Pran desvia com agilidade, e após aterrissar, ele parte em direção ao Bárbaro e ataca várias vezes. E o Bárbaro não conseguia ver seus movimentos, e ele percebe que Pran tinha uma força de ataque baixa, no entanto, alta velocidade de ataque. E percebendo isso, ele começa a rir, e diz que aquilo seria divertido. E então Pran recua e nota que mesmo depois de atacar várias vezes, o espírito de luta do Bárbaro não cedia. E seus ataques estavam fracos, pois fazia muito tempo que ele não usava a rapieira. No entanto, não era essa a questão. Mas sim, será que ele conseguiria derrotá-lo com aquela rapieira? Não, ele não poderia pensar em tais coisas, e sim manter o foco. E caso ele quisesse ir embora daquele lugar, ele teria de vencê-lo. E assim Pran pula por cima do Bárbaro, e ele nota que, aos poucos, o Bárbaro estava se acostumando com a sua velocidade. Por isso, ele tinha de acabar com aquilo com um único ataque, mirando nos pontos vitais. E assim ele pula em direção ao Bárbaro, com a intenção de matá-lo. Porém, o Bárbaro comenta que ele estava pensando muito, e isso era fatal em lutas. E por causa disso, ele podia ver tudo, até onde ele estava mirando. E Pran é jogado na parede, e acaba soltando a rapieira. E ele estava com falta de ar por causa do ataque, e o Bárbaro começa a se aproximar dele. No entanto, quando ele ia pegar a rapieira, ele nota que tinha algo nela. Enquanto isso, o Prota estava preocupado, pensando que talvez tivesse subestimado demais o Bárbaro. E quando o Prota ia falar para Pran parar de lutar, ele grita que estava bem, e acrescenta que ia conseguir. E ele olha para o Prota e pensa que ele era bem fácil de ler, pois ele já sabia de tudo desde o começo. Tanto o tipo da rapieira que ela era, quanto o significado por trás das gravações na empunhadura. Por isso, ele iria dar tudo de si para vencer aquele Bárbaro. E assim Pran parte em direção ao Bárbaro, e se pergunta se ele ia atacar por cima. Porém, ele percebe que não iria. E de repente o Bárbaro ataca com seu punho. Entretanto, Pran desvia habilmente, e avança novamente. Contudo, o Bárbaro já sabia disso, e se vira rapidamente, atacando Pran. Porém, o Bárbaro fica surpreso, pois a sua espada tinha sido partida em dois. Mas o mais impressionante é que ela tinha sido cortada por uma lâmina muito fina. E até mesmo o Prota fica surpreso. E sem perder tempo, Pran arruma sua lâmina e ataca o Bárbaro, deixando ele meio desnorteado. Entretanto, ele recua e fica de joelhos e bate sua cabeça no chão. E o Prota, preocupado, pergunta ao Pran se ele estava ferido em algum lugar. Ele responde que estava bem e acrescenta que se não fosse pela rapieira, ele com certeza teria perdido. E ele reconhece a força dos bárbaros. E o Prota se vira e pergunta ao Ujuken se agora eles poderiam ir embora. E ele fica sem resposta. E de repente ele começa a rir e diz que eles não iriam para lugar algum, já que aquela porta era feita de um ferro da montanha Kihalai. E tirando o Bárbaro, ninguém mais conseguia abri-la. Enquanto o Juken estava falando a brobinha sobre eles deixaram a rapieira para trás, o Prota pede a Pran se ele poderia dar um jeito naquilo. E de repente o Juken ouve um barulho. E era só o portão que ele tanto se gabava, que tinha acabado de ser cortado que nem manteiga. E vendo aquilo, ele fica em choque. E um pouco depois, o Prota estava ofegante, após ter corrido para despistar os guardas de Ujuken. E ele nota que tinha que fazer alguns exercícios também. E ele olha para Pran e percebe que ele estava preparado para uma batalha, caso fosse preciso. E enquanto eu passeava um pouco pelo distrito mercantil, Pran parecia querer dizer algo. E o Prota pergunta se ele estava com fome. No entanto, Pran fica surpreso, e o Prota nota isso. E fala a ele que não precisava agradecê-lo, pois ele tinha colocado em perigo, fazendo ele enfrentar aquele bárbaro. E na verdade, quem deveria estar agradecendo é ele. E ele tinha deixado ele fazer aquilo, pois após ouvir o que ele estava passando, ele não queria deixá-lo naquele estado, já que eles eram companheiros de equipe. E ouvindo aquilo, Pran começa a chorar, e pensa que ele havia perdido tudo, e ele tinha entrado na academia com um propósito em mente. Contudo, depois de achar que tinha descoberto a verdade, tudo tinha ficado sem sentido para ele. Ele estava vivendo uma vida sem propósito nenhum. Sem qualquer propósito, sem qualquer senso de direção. Isso era o que ele pensava e tinha planejado para sua vida. Mas,
Para alguém como ele, o Prota tinha conseguido criar outro caminho para ele trilhar. E se esse fosse o caso, fosse destino ou qualquer outra coisa, ele iria seguir por esse caminho. E em conjunto com as palavras que seu pai deixou para ele na espada, que dizia: para o meu passarinho que não perderá o seu caminho de vista. E isso seria sua força para seguir em frente mais uma vez. Por outro lado, no refeitório exclusivo da classe Alpha, Romântica parecia estar esperando alguém. E os alunos da classe Alpha se perguntavam o que ela estava fazendo ali, e acharam que ela tinha errado de refeitório. No entanto, no mesmo momento, alguém chega, e esse era Dona Van. E aí, gostaram do resumo? Se sim, deixa aquele like maroto e se inscreva no canal para não perder nenhum recap. E se não gostaram, deixa o like mesmo assim, vai que melhora, né? Bom, então é isso, galera. Beleza, falou e fui!